Estamos começando mais uma edição do Pode Entrar, esse podcast que é uma novidade aqui no DF, mas que já começa a criar asas. E o nosso entrevistado hoje é o Paulo Sá. O Paulo Sá tem 40 anos de idade, nasceu em Braslândia, ele tem formação em educação física e também em direito. E muito do que ele fez e que tem feito, dos seus planos, ele que é candidato a deputado federal pelo Avante, isso você vai conhecer na nossa conversa de hoje. Paulo, seja muito bem-vindo. Meu amigo, muito obrigado pelo convite. Um podcast de tamanha envergadura e referência que está surgindo aí. Estamos construindo. Como você bem falou, já está criando asas. Eu me sinto muito honrado de estar participando aqui, trocar umas ideias, falar um pouquinho a respeito da nossa trajetória, da nossa intenção política e quem sabe a gente não consegue fazer com que a sua audiência venha para o nosso time. Obrigado pela oportunidade. Não tem de quê. Ô, Paulo, vamos começar falando de Braslândia, né? Braslândia é a nossa princesinha, né? A cidade mais antiga do Quadradinho, né? Na verdade, nasceu em 1933, né? Fez 93 anos esse ano. Isso. E é uma cidade que ela tem o carinho de toda a população do Quadradinho, né? A gente sempre se refere a Braslândia. Vamos falar sobre Braslândia. Como foi sua vida, sua juventude, sua infância, juventude? Como é que é? Descreva aí para nós. Amigo, eu fico feliz de você ter levantado esse assunto de Braslândia, ainda mais eu que eu sou um entusiasta da cidade. Falar de Braslândia para mim é muito fácil. Foi a cidade onde eu nasci no Hospital Regional de Braslândia, sou de fato filho de Braslândia. É uma cidade que poucas pessoas conhecem, de fato, como é a cidade, quão rica ela é. E uma cidade muito acolhedora, uma cidade que é diferente de tudo que a gente vê no Distrito Federal. É uma cidade que aproxima muito de uma cidade interiorana, onde as pessoas se conhecem, onde as pessoas se conversam, onde tem aquele clima mais acolhedor. Então, quando eu venho participar desse espectro político, eu jamais vou deixar minha cidade de lado. Eu jamais vou deixar minha cidade sem participar de qualquer debate, porque é de lá que eu venho. E toda vez que as pessoas se perdem no meio do caminho, é para lá que elas voltam. A água de Braslândia produz bons frutos, mas sempre quem é de Braslândia volta para Braslândia. É aquele que se diz, né, que ninguém se perde no caminho de volta. Eu mencionei Braslândia porque ela tem uma história de fidelidade. Tem sempre um deputado distrital. A primeira legislatura tinha o Edmar Pirineus, depois, agora na atualidade tem o Iolando. São pessoas, quer dizer, o eleitor de Braslândia, ele é um eleitor muito fiel. Isso é uma coisa que chama a atenção de todo o espectro político do DF, né? Quando se faz essa leitura, sempre se costuma referir-se a isso, esse eleitor de Braslândia é muito fiel. Eu queria que você falasse agora sobre a sua formação, como você começou, educação física. Vamos falar um pouco. Eu posso só pegar um ganchozinho do eleitor fiel, que é um tema que eu gosto de falar também, se me permite. Cara, Braslândia é uma cidade que, de fato, ela tem por histórico eleger o seu representante. Você frisou muito bem. A gente já teve lá atrás o Edmar Pirineus. Depois a gente teve o Zé Ramalho, que inclusive os dois participaram da mesma gestão. Então a gente elegeu dois na mesma gestão. Em seguida veio o Juarezão, final de Juarezão. E agora a gente está com o Iolando, indo para o seu terceiro mandato. Então o que isso me mostra? Que a cidade elege o seu representante. E eu sou o único representante da cidade, único representante da cidade como deputado federal esse ano. E é com esse pensamento que eu trago de pensar políticas que vão melhorar ainda mais a nossa princesinha. Então, gostei do seu comentário em relação à nossa cidade, não foge nada em relação a isso aí. Falando da minha formação, eu sempre fui, meu amigo, uma pessoa interessada. Eu venho de família pobre financeiramente, mas eu fui muito rico. Porque eu tinha um pai em casa, trabalhador, incansável, seu Adão, cobrador de ônibus, dona Gevaci, dona de casa. Então, eu fui muito rico. Eu sou muito rico. Tinha saúde, um pai trabalhador, uma mãe que me dava carinho, que me dava afeto.
mas socialmente falando e financeiramente falando, a gente tinha algumas limitações. E por que eu estou falando isso? Eu não venho para a política para poder enriquecer, eu não venho para a política para poder inflar o meu ego, eu não venho para a política para poder ter mais poder. Eu estava até conversando agora, e a Vanessa não vai me deixar mentir, que a política não deveria ser um ambiente onde as pessoas olham apenas para o seu próprio umbigo. Porque a coisa pública é uma representação do todo. Se você quer enriquecer sozinho, abre a sua empresa e vai empreender de maneira a seguir o caminho da iniciativa privada, não é mesmo? Agora, quando você participa da política, você tem que entender que você está carregando ali milhares de pessoas que dependem da sua boa intenção. E aí foi onde eu comecei a trilhar os trabalhos mais operacionais inicialmente. Quem vem de baixo começa... Já fui panfleteiro, já fui garçom, já fui instalador de película, já fui manobrista. Por fim, eu fui estagiário. Nessa clínica que eu entrei estagiário, logo eu já virei coordenador. Eu entrei como estagiário, em 4 anos eu saí de lá, eu já era coordenador do setor de faturamento. E como eu era muito magro, meu sonho era ser personal trainer, que era bombadão, bonito e tal. Deu certo, né? Não deu não, que ainda tá... Mas enfim, brincadeiras à parte, sempre que eu mirei um objetivo, eu focava e alcançava, porque eu sou muito focado. Quando eu quero algo, eu vou fazer o que tiver no meu alcance e o que não tiver para eu poder conseguir ser bem sucedido dentro disso aí. Aí eu consegui me formar em educação física, entrei numa academia muito boa, abriu portas que estão abertas até hoje para mim. Só que no meio dessa caminhada, eu comecei a participar do associativismo. Foi quando eu virei diretor de 2 pastas de uma associação de jovens empresários na época. Na primeira eu fui como diretor de cultura, esporte e lazer, e na segunda eu fui como diretor de relações institucionais e governamentais, que foi onde eu me apaixonei por esse mundo. Aí foi quando eu comecei a estudar direito. E aí eu vi que eu nasci... E essa imersão lhe deu também outra cancha, não é isso? É porque eu acredito que Deus vai te dando as missões, aí você vai concluindo, aí ele vai te direcionando para onde você realmente deveria estar. Por isso que a política apareceu na minha vida. E o engraçado é que eu nunca quis ser político. Nunca. Eu sempre empurrava para as pessoas. Eu sempre tinha um relacionamento, sempre recebia convite, mas eu nunca queria. E aí Deus vem ali, ó. Já viu aquela estátua da pedra bruta? Que o homem vai se lapidando? Eu sou aquilo ali. E hoje, se eu estou na política, é porque eu não tinha como negar esse convite divino. E como é que foi a escolha do Avante? Avante, meu presidente Jean Agelo, ele é bem conhecido no mundo da política. Há alguns anos atrás eu tinha conversado com ele e ele me falou que se algum dia eu quisesse participar desse movimento político, que eu conversasse com ele, que ele queria caminhar junto comigo. E assim foi. E olha que antes de conversar com ele, eu já havia conversado com outros 4 partidos. Partidos como Republicanos, PL, Democracia Cristã e Podemos. Só que o Jim, para mim, é uma referência dentro daquilo que eu acredito como um político. Eu quero algo mais nacional, por isso deputado federal. Eu sou uma pessoa que eu gosto de articular, de movimentar, de criar um movimento em prol do mesmo objetivo. Lá eu vou estar dialogando, negociando, articulando com mais de 500 deputados de todo lugar do Brasil, que é o que eu acho que falta hoje. Falta protagonismo para os deputados federais de Brasília, que a gente não vê esse protagonismo. Não sei se você tem essa mesma visão. Não sei se é porque a gente está numa cidade-estado, não sei se é porque a figura do distrital ela já compreende muito bem isso aí, como se fosse um vereador que está lá na ponta, então... Ele já tem esse distrital que já trabalha em benefício dele, então fica mais fácil. Isso me chama sempre a dele. atenção. E uma coisa que eu sempre observei é que o deputado, a bancada federal de Brasília, ela fica meio presa aos compromissos do governo do Distrito Federal. A pauta que orienta os deputados e senadores é o GDF. É o GDF, tá errado. Tinha que ser nacional. Eu acho que tem uma coisa aí, por exemplo, o fundo do Centro-Oeste, né, que contempla o Distrito Federal, também leva essa galera
a transitar nessa zona de conforto, né? Você reivindica em nome do Fundo do Centro-Oeste. A outra coisa também é que o poder público, o governo da União, ele banca a segurança pública, banca a educação, banca limpeza urbana, né? Tem Fica fácil, não precisa fazer muita coisa. Então, isso, o deputado e o senador, me parece que ele trafega dentro desse espectro, né? Desses parâmetros, e ele não trabalha outras áreas de reivindicação. Talvez seja uma análise até um pouco exagerada, mas foi bom você tocar no assunto. Não é exagerado, é exatamente isso. E eu ainda vou além. Se você for parar para ver, em Brasília as pessoas não votam em deputado federal e senador. Porque eles realmente não vê a eficácia de um deputado federal e de um senador. Mal sabendo eles da importância de um deputado federal e de um senador para os rumos do nosso país. Não é mesmo? Aqui a gente, por ter mais proximidade, a gente tem por hábito caminhar com deputado distrital, governador e presidente. Eu vou te falar, nada na vida é fácil, mas eu não tenho dificuldade nenhuma em pedir apoio para as pessoas na rua, porque ninguém tem deputado federal. Pasme. A maioria tem um compromisso com o deputado distrital, mas o federal não tem, porque ele também não sabe o que o deputado federal faz, porque ele não consegue mostrar na prática. Isso me chamou a atenção para um fato que vem ocorrendo desde 86, né, quando teve 1986, quando teve a primeira eleição de deputado e senador. E naquela época, naquele ano, 1986, a maioria dos eleitos não era gente que tinha nascido aqui. Ou seja, os caras podem até ter algum comprometimento com a cidade, com o Distrito Federal, mas não tinha essa pegada. Você é diferente, você é um jovem que nasceu aqui, cidadão de Braslândia, que conhece todo o quadradinho. O que é que isso leva a você? Qual é a nova visão que você tem para furar essa bolha? Eu vejo que você tocou num ponto que é importante, e a palavra talvez seja essa mesmo. Zona de conforto. A gente tem que acabar com essa zona de conforto. Brasília, por ser a capital federal, tinha que ter mais protagonismo, mais força política, aparecer na tribuna, forçar o movimento, implementar mudança. A gente não tem isso. Te desafio. Qual foi o deputado federal de Brasília que fez um movimento para uma bancada, alguma coisa? Qual foi? Nesse momento Não me vem à consigo memória. pensar nenhum. Não consigo. A sensação que eu tenho dos nossos federais é que eles são distritais. Não é isso? Isso. E a gente vê isso também na composição do ministério, né? Quando se fala em ministério, às vezes em substituição, às vezes cogitam nomes, mas eu também não venho à memória qual foi o último senador ou deputado federal que foi ungido a essa condição de ministro. Muito interessante você toca no assunto. Exatamente. Eu vejo que a gente precisa de políticas de Estado, de Acho que base. Acho que o último ministro foi o centrada. Maurício Correia, Sim. isso no governo Itamar. Lá se vão 35 anos, pelo menos. 35 anos, pelo menos. O que eu vejo que falta hoje? E aí passa muito pela questão da falta de representatividade, de protagonismo, tanto do deputado federal quanto do senador. Cara, não vou entrar na esfera que está sendo o debate aí em relação ao que é certo, o que não é certo em relação aos três poderes. Só vou trazer uma reflexão. O Brasil deveria ter um rumo. Não tem rumo. 4 anos a gente vai para um lado, 4 anos a gente vai para um outro lado. Porque a gente está discutindo o quê? Partidarismo, campanha. A gente não está discutindo país, estado. Qual que é o rumo do Brasil? A gente não tem um plano plurianual. Diferente de países de primeiro mundo que sabe exatamente como é que vai estar daqui 10, 20, 30 anos, a gente não tem noção. A gente está discutindo o quê? Corrupção. Por quê? Porque a nossa bancada, tanto para Senado quanto para Federal, está toda tomada. A gente precisa oxigenar. A gente precisa dar oportunidade para o novo, que tenha competência, que tenha capacidade. A única coisa que eu peço para as pessoas, quando elas me abordam na rua, é me dê a oportunidade de pelo menos conversar com você. Me questione. Me provoque. E aí, se você não gostar, tudo bem. Mas vamos construir algo juntos. Acho que a palavra é essa, construção. E a construção, meu amigo, não é do jeito que a gente faz. A gente fica só tapando o sol com a peneira, tampando buraco. Não dá, a gente precisa fazer algo, sabe, continuado.
Longo prazo. Por isso que eu bato muito na esfera da educação. Vamos começar por ela, então. Vamos. Aqui no DF, o que é que você vê de o problema mais urgente? Qual é a meta mais urgente para trazer a educação do Distrito Federal, que já foi referência, não é mais, está perdendo aí no IDEB para Todos. todos, né? Não é para não, é para todos. Para Goiás, Somos por o exemplo. último. Então, como é que você vê para mudar esse paradigma? Vamos lá. Eu até fiz um stories agora, recentemente, onde eu apontei de uma postagem que eu fiz alguns dias atrás, que Brasília foi o único estado que conseguiu reduzir a nota do IDEB de 4,2 para 4,1, sendo que os outros estados, todos os outros, subiu de 4,3 para 4,5. Cara, a capital do país é o pior ensino, eu não consigo entender. Só que a gente trata... E que tem uma estrutura pronta, né? Por exemplo, eu estava vendo que Braslândia, por exemplo, tem 30 escolas públicas, uma população de menos de 80 mil habitantes por aí, mas que tem 30 unidades escolares públicas, né? E o DF todo ele é bem contemplado, quer dizer, a estrutura já está pronta. Por que é que retrocedemos? Vou te falar, um dos motivos pelo qual. Primeiro, a gente não valoriza a educação. Valorizar a educação é valorizar o profissional educação. Quem que é o profissional educação? O professor. Uhum. E aí é de maneira estrutural, não é só Brasília, é Brasil como todo. Como que o professor ganha menos do que todas as outras classes? Uhum. Não faz sentido para mim. Qualquer outra profissão vem de quem? Do professor. Então eu já deixo claro aqui na minha cultura que eu não valorizo a educação. Se você for parar para ver hoje no Distrito Federal, eu acredito, não sei precisamente os números, mas que a gente, se já não ultrapassamos, vamos ultrapassar o número de contratos temporários em relação aos professores de carreira. Efetivo. Isso é extremamente nocivo. E outra, as pessoas que estudam hoje para serem professores, elas estudam como se fosse uma escadinha para um outro concurso público. Ah, não, vou estudar aqui para professor, que é mais fácil, e aí depois eu vou estudar para uma outra carreira. Ou seja, a gente não tem mais professor de vocação. Por vocação. O temporário tem menos comprometimento do que não tem comprometimento. Para mim, a educação ela é conceitual. Você tem que gostar, igual político. Você não pode estar lá simplesmente para ganhar dinheiro. Você tem uma responsabilidade social muito grande. Educar outras pessoas, educar outro ser humano. Só que a gente percebe que cada vez menos a gente tem professores preparados. Então, como que a gente vai sentir esse reflexo lá na ponta? A gente já está sentindo. Rebaixando a nota, sendo o último dentro de todos os estados do Brasil. Diria que a primeira primeira ação parlamentar do deputado Paulo Sá será reverter essa balança aí entre temporários e efetivos? Tudo na vida é composição. Nem na minha casa eu faço o que eu quero. Imagino que na sua também você não faz só o que você quer. Você tem que ter diálogo, construir em prol de um objetivo em comum. A minha função é essa, mostrar que um país melhor, um futuro melhor, não só para mim, mas para o teu filho, para o teu neto, para todos que compõem aquela base, é ter educação. Nada me convence que um país educado não é um país bom. Eu sei que existe já esse vício de termos poucos ganhando muito, abastecendo uma cadeia, e muitos ganhando muito pouco, vivendo ali em anestesia, só sobrevivendo, na verdade. Eu realmente venho porque eu quero quebrar esse sistema. Eu quero trazer educação de qualidade para o povo. Eu quero mostrar para o povo que a única forma de você sair, desculpa que eu vou falar aqui, desta merda, é através da educação. As pessoas não gostam de ler. As pessoas não têm paciência mais para poder suportar o processo. Hoje é tudo muito rápido, tudo muito efêmero. Por quê? Porque a gente está deixando as pessoas menos inteligentes. Tem um estudo que apontou que depois de várias décadas, essa próxima geração nossa está vindo menos inteligente do que a anterior. O movimento natural era o quê? Eu ser menos inteligente que o meu filho, por exemplo. Porque ele vai ter mais acesso, mais oportunidades. Parece que está havendo um Agora, choque da agora cognição. Está né? invertendo a ordem. Isso, para mim, é muito prejudicial para a nossa cultura.
Não tem... Vamos emendar a educação com mobilidade, que Bom. também é um problema crucial aqui no DF, né? No todo o DF. Como é que você vê como melhorar a mobilidade? O Arruda, outro dia, falou aí que não tem como melhorar a mobilidade sem o metrô. O metrô é um instrumento que potencializa a mobilidade, ele puxa toda a mobilidade. Como é que vai, por exemplo, integrar cidades como Braslândia, como Planaltina, como Sobradinho, essas cidades mais do norte, que estão longe da malha do metrô, a malha metroviária? Como fazer isso? Primeiro, a gente tem que fazer política para o povo e não abastecer um sistema que não é eficiente, mas que abastece poucas pessoas. Se é que você me entende. Sei. O poder público ele tem que trazer benefícios para o público. Quando eu falo que o problema de Brasília, do Brasil, não é recurso, não é recurso. Você acha que é recurso? Falta de recurso? Obviamente que aqui tem uma mais vantagem do que os outros estados. Não, né? vamos pegar Brasil, Mais então. Vamos pegar Brasil. premiado. Né? Brasil só, no primeiro semestre, já arrecadou 2 trilhões. 2 trilhões. E Brasília, ainda mais. Aqui ainda é mais contemplado. Só que, antigamente, eu achava que o problema era a gestão. Mas não é não. A gestão, ela tá boa. Ela tá funcionando para quem tem que funcionar. Tá errado. Não, tá boa. Ela tá indo para onde tem que ir. O dinheiro tá indo para onde tem que ir. Eles não estão preocupados com a gente. Tudo na vida é eficiência, meu amigo. E eficiência depende de quê? Estudo, educação, de tecnologia. A gente está indo na contramão. O debate não deveria ser melhorar ônibus. Não é isso? O debate deveria ser o que é mais eficiente que o ônibus? O que eu posso fazer para poder melhorar? Qual o estudo que eu posso viabilizar aqui para essas regiões? É o metrô? É o VLT? O que eu posso fazer? A gente não tem isso. Por quê? O que é mais lucrativo? É continuar o mercado, o lobby dos ônibus. Então, o primeiro passo é tirar a figura dos intermediários para poder desabastecer esse sistema. Tem um menino chamado Bruno, que ele criou um aplicativo que ele detectou que 80% de todo recurso público, não sei se você viu isso aí, ele vai para a vala. Tu viu isso aí? Não vi. 80%. Isso para mim é imoral. Ele simplesmente não tem finalidade, ele some. Por que eu tô falando isso? É cultural. A corrupção no Brasil, ela é institucionalizada. A gente só vai conseguir mudar tirando esses agentes. Quando eu tenho muita burocracia, muito intermediário para poder inviabilizar, burocratizar o sistema, serve para poder abastecer essas pessoas que estão no meio do caminho. E aí serve para a saúde, para a segurança, para a educação, para tudo. A gente não tem eficiência. Quando a gente tiver eficiência, quando a gente tiver pessoas não somente capacitadas, mas com vontade, sem rabo preso, a gente chega lá. E esse rabo está muito preso, né? Pelo visto, porque se arrasta. O serviço de transporte do Distrito Federal é da pior qualidade, comparativamente com outros estados. E eu estou falando de estados mais ricos, não estou estados que estão na mesma situação econômica do Distrito Federal. Vê quanto que foi investido nesses ônibus ao longo dos últimos 10 anos, vê o que daria para poder ter sido feito com esse recurso investido nesses ônibus ao longo dos últimos 10 anos. Bom, vamos agora para saúde. Saúde é uma pauta que colapsada. E que não pode estar fora do debate, né? Há quem diga que ela vai dominar o debate em torno da disputa majoritária no DF. O que fazer com essa malha pública que está uma catastrófica, né? Os hospitais regionais agora não tem emergência nesses hospitais, na maioria deles. A emergência é só no hospital de base. A UPA resolve pequenas intervenções. Se a coisa ficar grave, eles metem numa ambulância e mandam para o hospital de base. E quando você entra no hospital, por exemplo, vamos tomar como exemplo Taguatinga, que sempre foi um hospital de referência, né? HRT. O hospital de Taguatinga é uma tragédia. Ele
ele tem uma dificuldade de manutenção absurda. Os banheiros são da pior qualidade, o serviço de emergência também é da pronto-socorro é da pior qualidade, é demorado, as filas são imensas, pacientes que ficam ali se arrastando. Como fazer para melhorar, para mudar isso aí? Porque isso é um direito elementar do cidadão, né? A assistência médica hospitalar. De novo, eficiência. Quem era o nosso último presidente, gestor do IGES? Era um delegado de polícia. Com todo respeito a que tenho a todas as pessoas. Mas um delegado de polícia não pode saber mais do que uma pessoa de carreira na área da saúde. Me corrija se eu estiver errado. Ele é bom na área dele. A gente está falando de saúde, não é de segurança. Uma coisa que eu sempre defendo quando eu vou participar de debates. Quando eu for eleito, eu vou ter os melhores do meu lado. Vou ter o melhor jurista, melhor engenheiro, melhor pessoa que vai cuidar da imprensa comigo. Vou ter os melhores. A gente não mira eficiência. De novo, Brasília, ela não integra a sua saúde. É tudo desmembrado. E não consegue se comunicar no que diz respeito ao sistema. Você falou bem aí que não atende mais emergência, mas de fato nem todo atendimento inicial ele é passível de ser emergência ou urgência. Por que a gente não tem uma telemedicina igual já tem na rede privada? Ela facilita, ela reduz a fila e porque assim, muitas vezes você vai para o hospital, você adoece no próprio hospital. Você fica com raiva, você fica naquela fila, com acesso, com contato a várias doenças. Eu sempre falo, o médico do meu filho, Dr. Silva, um grande abraço para ele, um japonês. Quando meu filho tinha 2 meses, ele falou: Paulo, pai, se algum dia seu filho ficar doente, não leva para emergência, traz para mim. Deixa eu avaliar e aí depois eu te dou a melhor indicação. Mas não é todo mundo que tem isso. Porque eu, como pai, me coloco no lugar. Meu filho tá ruim, meu Deus, é desespero para emergência, é óbvio. Só que eu não precisava. Poderia ter aqui uma voz de um médico aqui acalentando a minha dor. Calma, pai. Calma, mãe. Não é isso, não. Faz isso. Faz aquilo. Entendeu? A gente tem na rede privada, mas não tem na rede pública. E a gente não consegue integrar. Para mim, não existe nada fácil. Nada fácil. Mas o que eu vejo? Precisa vontade. A gente só vai mudar isso aí quando os políticos sentirem na pele o que é passar no hospital público. Só que a maioria dos nossos políticos são herdeiros, são pessoas que nunca tiveram esse sentimento, não tem empatia. O dia que o político consumir o sistema público de saúde, segurança e educação, ele vai começar a se movimentar para poder melhorar para o todo. Porque para ele, tanto faz, virou uma máquina de ganhar dinheiro, de imprimir dinheiro. E só não tem eficiência porque tem alguém ganhando dentro dessa ineficiência. Vamos fechar a pauta, né? Essa pauta de ações que você pretende realizar, né? Com a segurança pública. Segurança pública também está um problema aí meio sério aqui no DF, né? Que sempre foi uma cidade bem... A unidade federativa, né? O Distrito Federal sempre foi um lugar de muita... A criminalidade era baixa, tal, enfim. Mas nos últimos tempos, né? Nos últimos anos, a coisa piorou muito. Hoje, tem o que se fala agora atualmente é que há um crescimento desordenado. Feminicídio, que é uma coisa estrutural, né? E também uma coisa que está havendo é a invasão de casas no plano piloto, nas quadras, né? Tem havido muito esse tipo de crime. Como resolver a segurança também, que não é difícil, né? Porque é bancada pelo governo da União. Como faz? Pelo governo da União, mas eu vi que existe um déficit hoje em relação a policiais na rua. Faltam policiais. Esse é o primeiro ponto. Tem que ter policiamento ostensivo, mas também tem que ter uma ressocialização desse povo que está na rua. Eu não sei se você já percebeu, mas lá no setor comercial sul ali virou um abrigo de várias pessoas que são moradores de rua. Você tem que tirar esse pessoal desse lugar e encaminhar, reconduzir elas para outros lugares e dar alguma coisa para elas poderem fazer. Não simplesmente jogar ali e deixá-las viver ao léu. Por quê? Cara, vai chegar um momento que ela vai desesperar, vai tomar alguma coisa
e vai para o mundo do crime. Então você tem que ter tanto a parte do policiamento, mas você precisa ter material humano. Você precisa ter capital humano. A gente não tem. Por conta de todos esses desvios de recurso do BRB, enfim, a gente está deixando de investir onde a gente deveria investir. De novo, a palavra é só uma, a gente não tem eficiência na coisa pública. O dinheiro virou farra. Hoje a gente não tem mais moralidade, ninguém está mais preocupado em fazer política para poder beneficiar o povo. Hoje o benefício é escuso, são para as pessoas que estão ali participando daquele esquema. Não tem como você mudar, não tem como você melhorar se você não pensar no todo. Agora, começa a reinvestir, porque assim, o governador que pegar esse governo próximo ano, ele vai ter sérios desafios. E a segurança é um deles. Todos, porque eu acho que tá maquiado. Acho que a gente vai ver mesmo como tá Brasília depois, se mudar o governo. Aí a gente vai ver realmente como é que a gente tá. Porque, na minha visão, o desafio vai ser imenso. Aí é onde a gente vai ter que ter a alternativa de trazer dinheiro de fora, de investimento de fora, para poder reerguer nossa Brasília. E colocar o dinheiro onde deveria estar, não pensando em enriquecer ali uma camada de empresários. Mas o povo, gente, é imoral você desviar dinheiro da coisa pública para o bolso de terceiros. Não faz o menor sentido. Eu sou totalmente contra a forma como a emenda é veiculada. Você sabe da história. Te mando tanto, não é isso? Pra você me retornar tanto. Como assim, cara? É o pedágio. Dinheiro não é meu, não. Dinheiro é do povo. Por que eu tô pedindo dinheiro? E é o que a gente mais ouve falar de políticos conhecidos. Então, assim, a gente já, sabe, já normalizou. Saturou essa Já conversa. não, pior, normalizou, já tá anestesiado, a gente tanto faz, né? É normal, é normal. Então, assim, a gente não deve normalizar, de novo, devemos oxigenar, mudar. Tem político aí, meu amigo, que tem 4 mandatos, 5 mandatos, já deu. Próximo, dê oportunidade para outros. Confere o político que você está apoiando, quais são as leis que ele aprovou, quais foram as leis que ele pelo menos pautou. A maioria não tem. A maioria está ali só inflamando direita e esquerda, brigando, falando de um, falando do outro, mas não estão trazendo o que realmente a gente precisa. Ô Paulo, eu estava vendo o seu programa, o programa de metas que você tem, de ações que você tem, você é eleito deputado federal, e você fala no agronegócio. E me chamou a atenção, porque você fala em tecnologia, né? Tecnologia e estão juntos na mesma frase. Como é que a gente dá uma virada, pelo menos aqui no quadratinho, né? Como é que o governo pode propor, como é que os deputados, o Congresso Nacional pode fazer a imersão devida nas políticas públicas para o agronegócio? Pensando em Brasília, Brasília é uma cidade-estado, é uma cidade que ela é pautada basicamente em funcionalismo público e política, não é isso? Isso. Só que a gente não tem um agro pujante, não tem uma camada industrial pujante que deveria ter. E aí envolve uma série de bloqueios, uma série de iniciativas que não deixam acontecer isso aí. Cara, dentro da minha visão, a gente tem que fomentar, fazer a moeda girar dentro da economia. Quem está me dando esse exemplo aqui é Águas Lindas. Águas Lindas está trazendo investimento de fora, vai fazer um aeroporto agora de 3 bilhões. Isso é geração de emprego e renda em massa. Ele está colocando dinheiro para o seu povo. Está enriquecendo o seu povo. Está trazendo dinheiro para o teu povo. A gente não tem isso aqui. A gente deve ter políticas que incentive o empresariado, que dê isenção fiscal, que dê subsídio, que faça esse empresário vir, faça esse investimento vir para dentro da nossa cidade de Brasília e aquecer esse comércio. Porque não é todo mundo que tem condições de ser um assessor parlamentar, não é isso? Não é todo mundo que tem condições de trabalhar no Senado. A gente precisa de todo tipo de emprego dentro do Distrito Federal. E o agro, para mim, eu sou um entusiasta, porque eu trabalho também com a área da commodity. E o Brasil, meu amigo, o Brasil é um país muito rico. Mas o Brasil é um país que até hoje sofre da doença da vaca louca, da doença holandesa. A gente exporta commodity e importa com valor agregado. Ou seja, eu vendo isso aqui por R$1, $1, e recompro por $100. Por quê?
Zona de conforto. Porque a gente recebe em dólar, tá tudo dolarizado, tá fácil. Só que para mim a gente deveria industrializar o país, compreender toda a cadeia logística, que não faz o menor sentido para mim você falar que é mais barato eu comprar isso aqui da China do que produzir aqui no Brasil. A gente extrai o petróleo, exporta e recompra. Então o que que falta? Falta estudo, falta análise, falta vontade e falta capacidade. Nisso aí pode se inserir tranquilamente, até como denúncia, a cidade digital, né? Cadê a Exato. cidade digital? Eu só vejo aquele negócio lá, né, da Tá cidade demarcado, né? Tá digital. É. demarcado ali. Não aquela torre, só tem a torre lá, da cidade digital. Aquele triângulo ali que vai desde o Parque da Água Mineral até a Granja do Torto, né? Aquilo está demarcado. Ali é uma coisa fantasma mesmo, porque fizeram aquela torre. Aqui era para ter um Vale do Silício. Incendiar mesmo. Porque temos unidades de ensino, né? Temos a UNB, que é um centro de excelência de tecnologia, né? E essa galera que está concluindo os cursos de engenharia, principalmente. Lá tem Conju, como é que é o nome lá da... Cidade Digital. Não, tô falando da UNB, que trabalha com esses meninos, são jovens, com empresas júnior. Tecnologia é isso. Agora também me fala. Bom, o que fazer? Vamos tocar a cidade digital? Vamos responsabilizar aqueles caras que assumiram o compromisso e não realizaram? Ou vamos tocar? Ou vamos deixar essa ideia morta? Vamos criar ali onde está demarcada a cidade digital, vamos criar adensamento urbano? O que fazer com aquilo lá? Eu sou um entusiasta de Juscelino Kubitschek. Sou fã de Juscelino Kubitschek. Então, meu amigo, o que ele fez em 5 anos, ninguém mais fez. Ninguém mais fez. Ele teve a visão, ele teve a capacidade e ele teve a vontade. Falta tudo isso nos nossos políticos. O que eu posso dizer é o seguinte: quando eu for eleito, essa cidade, Brasília, vai ser a cidade de referência para o mundo todo. Por quê? Povo trabalhador a gente tem, capacidade a gente tem, estrutura a gente tem, recurso a gente tem, mas não tem as pessoas certas para poder entender essas oportunidades. Porque a corrupção, ela só existe para as pessoas que não são educadas. São pessoas que acham que eu devo ganhar mais que todo mundo. E está completamente errado, porque indo na contramão do que o Brasil é hoje, países de primeiro mundo que pensam país, que pensam Estado, eles não vendem absolutamente nada do Brasil. É tudo deles. É tudo deles. E a gente tá lá, comprando. Então, o que eu penso? A gente tem que acabar com essa cultura de que a gente é pior, entender o que a gente tem de recurso, de material humano, e investir no nosso país. Mas a gente precisa de pessoas que pensem em Estado, que não pense somente a próxima campanha, o próximo resultado político. Me enoja, porque você vê a classe política hoje, principalmente para deputados federais, que só aparece em época de campanha. E ali no mercado da emenda para cá, emenda para lá, é onde ele ganha. E isso para mim até atrapalha, porque ele não tem nem que ter a capacidade, a habilidade de negociar, de trazer mudança. Não, ele tem a emenda, que é do poder público, e faz em benefício próprio, em benefício eleitoral. O que é, para mim, absurdo, não faz o menor sentido. Quando eu for eleito, eu vou quebrar tudo isso aí. Me aguarde. Você já está em campanha, evidentemente. A sua campanha depende do calendário oficial, né? Porque você é um cara do corpo a corpo, né? Você faz. Na verdade, há muito a gente está em pré-campanha, oficialmente, começa, né? No dia que tiver. A campanha começa agora dia 16, sim, que é domingo. No dia que tiver o editado já o Pode Entrar, a campanha já pode está. ser Bom, mas qual é a sua percepção? Brasília sempre teve um histórico de boa renovação, que se renova pelo menos 50%. A média. Há sempre essa renova. Qual é a sua percepção na eleição atual? Porque grandes nomes que disputavam a eleição, né, que a gente, quando o cara, depois das convenções, a gente sabia, fulano de tal, uma vaga de fulano, de tal, e eu estou percebendo que não há essa escalação, né? Essa escalação não está... Tá mudando. A gente tem depois do advento da internet e das mídias sociais, hoje democratizou o acesso político pro Paulo.
Talvez se eu não tivesse essa força que eu tenho nas redes, talvez eu não tivesse a oportunidade que eu tenho. Esses escândalos de Banco Master, de INSS, ele vem e traz um ponto ali de reflexão para as pessoas. Será que esse é o rumo mesmo que eu quero para o nosso país? Porque é imoral, cara. Você desviar dinheiro de INSS, meu De Deus do céu. De aposentado. aposentado. Que isso, gente? Quando foi que a gente normalizou isso? Aí tem esse aqui com 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, e tem uma senhora lá que não consegue comprar um remédio porque ela não recebeu o seu benefício. Isso faz diferença, porque ele tira dinheiro da conta, eles estão tirando dinheiro da conta de aposentado. Eu tenho exemplo pessoal, né? Eles tiraram uma grana da minha conta, dizendo: olha, você fez um seguro de vida. Eu, pô, cadê a pólice? Não tinha pólice, não tinha beneficiário, não tinha nada. Aí eu fui atrás, o banco teve que devolver, quer dizer, teve que devolver, não, ele me indicou para que eu procurasse a seguradora. Mas isso, você acha que esse debate vai estar dentro da eleição, evidentemente, né? Então, complementando, eu acredito que por conta de todo esse apelo, esse clamor popular em relação a tudo isso que tem sido relacionado à corrupção, as pessoas estão mais Antenadas. antenadas à política. Cara, deixa eu me interessar um pouquinho mais, porque do jeito que tá, não tá legal não. Porque essa política que eu quero não é para mim mais, é pro meu filho, é pro meu neto. Eu não vou ver o reflexo dela, mas a gente precisa começar hoje. Só que, da mesma forma que eu tô brigando com tubarão, com gente que tá despejando aí 30 milhões, 40 milhões de recurso público para poder garantir a sua eleição, ele tem o dinheiro, concordo, mas ele não tem o que eu tenho. Ele não tem a vontade, ele não tem a capacidade, ele não tem a articulação que eu faço, porque eu faço com nada, com zero. Só com Deus aqui no coração e com a vontade de vencer. Ele só despeja dinheiro. Sei de casos aí que tem gente, fulano, ciclano aí, dando dinheiro pros outros. Eu acho isso pra mim absurdo. Mas a gente vai quebrar isso aí. E sim, respondendo a sua pergunta, eu tenho certeza que a gente vai ter uma renovação porque as pessoas acordaram. Essa política tá mudando. As pessoas estão interessadas em renovação, em pessoas que são novas, em pessoas que têm ideias novas, em pessoas que realmente querem discutir o país. Para você ter uma ideia, tem a maioria das pessoas que eu converso estão cansadas dessa polarização, que não dá em nada. É um defendendo um de cá, outro defendendo de lá, e ninguém discutindo o que deve ser discutido. Porque enquanto um defende o de estimação desse lado, o outro de estimação do outro lado, e INSS, Banco Massa, tá rolando aí à torta e à direito. Então, o meu debate é, eu quero construir com você, um Brasil, uma Brasília melhor. Se você é preto, se você é branco, se você é heterossexual, se você é gay, se você é rico, se você é pobre, isso é problema seu. Eu quero discutir com você. Tá, a partir daqui, quem merece mais saúde, eu ou você? Responde. Os dois, né? Claro. Quem merece mais educação? Quem merece mais infraestrutura? Então Todos nós estamos no mesmo vamos barco. parar com essa ideologia, porque lá em cima eles entendem que a gente tem que dividir aqui embaixo para conquistar. Então, enquanto o povo tá aqui brigando, eu tô aqui em cima só, ó, na canetada. Então, acabou. Cheguei para poder quebrar isso aí. Esse palpite, a eleição do Distrito Federal, a eleição majoritária, e eu estou falando majoritária de governo e de Senado também, Sim. elas estão, pelo menos, elas estão protagonizando nesse momento, né? As pessoas já estão, por exemplo, tem 4 candidatos nítidos, né, de perfis diferentes ao governo do estado, e tem outros 4 nomes que, por coincidência, são mulheres, né, com perfis também distintos e que são potenciais, estão brigando com as mesmas condições, né, com as mesmas armas. Como é que você vê a eleição proporcional, a eleição do Distrito Federal? Você acha que foge um pouco desse biombo? Ou ela vai entrar, né, vai esperar, vai estar dependendo do que vai acontecer na majoritária? Eu acredito que vai haver uma polarização de fato entre Arruda e Celina. Acho que vai ficar entre os dois, a não ser que haja um fato novo. Senado, eu acho que ainda vai ter muita mudança. Eu ouvi dizer aí que a própria Bia já está reavaliando se ela vem mesmo para Senado ou se ela continua para Federal. Eu acredito que até dia 15, que é quando registra as candidaturas, a gente vai ter um mapeamento em relação a esse tabuleiro. Aí, de fato, a gente vai entender todas as parcerias, coligações, andamento em conjunto, quem não tá, quem tá.
para poder entender um pouquinho ali de qual vai ser a movimentação de partido A, B ou C. Então, o Senado eu acho que está muito aberto. Cara, deputado federal e deputado distrital, vamos ter muita renovação. Tem gente que fala, esse aqui vai ganhar, esse aqui vai ganhar. Eu discordo completamente. Discordo, porque a política de hoje, ela tá muito diferente da política de 2022. Não sei se você tem essa ciência. Tá muito incerta, tá muito aberta. Eu tava vendo um levantamento que 65% das pessoas estão indecisas em quem votar para deputado distrital. É grande. E é mega grande demais. Imagina para federal que o povo não vota. Então, assim, esse é o vácuo que eu vou entrar, esse é o vácuo que eu tô de entrar na mente das pessoas que estão aqui, ó. E aí? E aí? Cansadas de ver uma nova oportunidade, de ver uma nova luzinha lá no fim do túnel de alguém que realmente quer mudar, de alguém que realmente entende que para mudar tem que estar onde deve ser mudado, que é lá na Câmara Federal. Brasília precisa de um deputado federal com meu perfil. Brasília nunca teve, nunca vi. E se Brasília me der essa oportunidade, eu prometo nunca decepcionar enquanto pessoa. A promessa que eu estou fazendo aqui não é de campanha, mas tudo isso que eu estou falando eu sou em essência, eu sou na vida, não é na política. E a gente depende disso. Então, respondendo a sua pergunta, meu amigo, a gente precisa dar valor ao que a Constituição nos deu, que é o voto. A partir do momento que a gente redemocratizou o Brasil, a gente deveria valorizar mais algo que é tão valioso, mas que a gente não dá o devido valor. Porque pode não parecer nada, mas ele é o que vai determinar os rumos da nossa Brasília, do nosso Brasil para os próximos anos, para as próximas décadas. Muito bem. Olha, eu gostei muito do nosso papo. Eu vou dar a palavra agora para você fazer suas apresentações, fazer as suas despedidas. Maravilha. Você que ficou até aqui, agradeço a tua paciência, a tua audiência. Fico feliz se você tenha participado. Por um programa tão bem conduzido, já está de parabéns, meu amigo. Eu desejo muito sucesso aí para o Pode Entrar. Tenho certeza que é o início de um projeto valoroso, muito grande, que eu tenho certeza lá na frente, quando eu estiver na cadeira, eu vou estar aqui para vocês me entrevistarem de novo. Volte sim. Para eu poder falar o quanto foi boa essa jornada. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Paulo Sá, eu sou candidato a deputado federal por Brasília, pelo meu partido Avante. E a minha discussão não é quem está certo nem quem está errado. A minha discussão é só uma. Vamos mudar de uma vez por todas a nossa cidade Brasília e o nosso Brasil. E o que eu tiver e puder fazer dentro do relacionamento que eu vou criar na Câmara, em todas as esferas, para poder trazer melhorias para nossa cidade, eu vou fazer. Eu já faço isso sem estar lá. Imagina quando eu estiver lá. As minhas redes são... Toda rede social minha é @PauloSáFederal. Tudo junto. E meu site é o www.paulosafederal.com.br. De novo, eu tô aqui para mudar. Eu não tô aqui para brincar. Minha política é pensando não só em você, mas no teu filho, no teu neto, em todas as suas gerações. Porque para mim, as oportunidades, meu amigo, tem que ser para todos. Agora, se a pessoa não quer ser, ter ou fazer, problema dela. Mas tá aqui. Ela não deve matar os sonhos dela porque ela só vê essa portinha. Essa porta tem que ser escancarada e é essa porta que eu vou abrir para você. É isso. Olha, eu gostei muito do papo contigo porque você demonstrou que não só conhece a realidade do Distrito Federal, a unidade da federação para a qual você se candidata, né? Pela qual você se candidata, como também você tem uma percepção do quadro político muito nítida, muito inteligente. Para mim foi uma novidade está sendo uma novidade essa percepção de renovação política no Distrito Federal, nas eleições proporcionais falando, né? Porque a gente vê que hoje, você falou num número aí de 65%, não decidiu ainda quem é o seu candidato a deputado distrital, e eu acredito que esse percentual ele atinja também os candidatos da Câmara dos Deputados. Com né? certeza. Então, o que é que isso enseja, o que é que isso prenuncia? Uma renovação política que, em última análise, é muito importante para a maturidade política do Distrito Federal.
Obrigado a todos.